E então, vê os 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. Isso é certo. Eu creio que através desses 7 trovões, será revelado nos últimos dias a fé de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque com a que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados. Oh, irmãos, não é qualquer fé. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento e sermos tirados dessa terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Continue, a mensagem é a verdade. A mensagem é aquilo que nós precisamos. Os segredos estão escondidos aí. E a noiva, somente a noiva é revelada. Pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Parágrafo 21. Jesus disse: diga a esse monte. E se você tem ouvido a respeito do que tem acontecido, este é o ministério que estamos entrando. Estamos lá em cima na estrada agora. A vinda do Senhor Jesus. Temos que ter a fé de rapto na igreja, para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos, para sair, ou não iremos. Mas não se preocupe. Oh, nós ouvimos o hino, não se preocupe, Ele chamará. Não se preocupe, sempre confie, creia. Não é você entender, é você crer. Ele quer apenas que você creia e confie. E não se preocupe com nada que está acontecendo. Ele está tomando conta de você. Não se preocupe, isso estará lá. Isso aqui é o Elias falando, irmãos. Isso aqui é do assim diz o Senhor. Não se preocupe, isso estará lá. Isso estará lá quando o poder dessa igreja levantar. Isso traz seus irmãos. O poder daquela igreja aumenta e traz seus irmãos. O poder daquela igreja traz os outros irmãos. Então haverá uma ressurreição coletiva. Estamos procurando por isto. Aqui na mensagem, ide e dizei aos meus discípulos, a partir do parágrafo 158, como é de um profeta, as simples coisas inspira ele, para que nós possamos ver quão simples Deus é, mas nos mostrar quão grandes promessas nós temos. A partir do parágrafo 158, irmão Brando estava visitando uma siderúrgica. Então ele disse assim: eu estava lá há algum tempo atrás, eu estava em Gary, Indiana, onde eles me levaram através de uma grande usina siderúrgica. E eu fiquei muito alarmado quando eu estava observando. O superintendente me levou para cima e ele estava me mostrando o lugar todo ali. Eu estava observando os homens. Um pequeno apito soou 5 minutos antes de encerrar o trabalho. Eu observei cada homem tirando seus aventais, colocando sobre as máquinas. E bem por ali, ao redor desses tornos mecânicos e coisas, eles estavam limpando o corredor e um punhado de aparas que havia sido recolhido do material que eles estavam trabalhando. E eles varreram todas aquelas para o corredor. E o superintendente disse: eu lhe mostrarei algo aqui, reverendo Brana. Eu disse: tudo bem. Então ele voltou para um pequeno lugar,
depois que o apito soou, todos os homens saíram, todos esvaziaram o edifício, e nós ficamos ali sozinhos. E ele apertou um botão, e bem lá atrás, ouviu algo rebumbar, e fazer um ronco, um barulho, brum, se aproximando. E eu pensei, o que é isto? Após algum tempo, ele disse, agora fique de lado. Eu fiquei de lado. Eu vi um trilho que passou por ali. E quando eu notei, ali vinha um enorme imã descendo por ali. E enquanto aquele imã passava por aquela linha, eu comecei a observar que aquelas aparas começaram a voar em direção ao encontro daquele imã. Aquelas aparas de metal. E eu observei que algumas não subiam. E eu observei vários pedaços de ferro que não subiam. E aquele imã foi até aquela fornalha, soltou toda aquela coisa dentro da fornalha, e aquilo foi derretido e feito novamente. E eu disse, bem, por que não subiu tudo? Eu disse, eu vejo algumas aparas ali. Ele disse, reverendo Brana, nós fazemos algumas peças de alumínio aqui. Ele disse, estas peças de alumínio não são magnetizadas àquele imã. Eu disse, louvado seja Deus. Ele disse, o que há com o senhor, reverendo Brana? Eu só estava pensando. Olha que coisa simples, não é? Imagine, você começa a pensar aí também, viu? Eu só estava pensando.